Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. Presta atenção. Há uma informação que pode fazer toda a diferença no seu direito de buscar valores melhores para sua aposentadoria. Pedidos administrativos feitos antes de entrar com ação na justiça podem servir para proteger o seu processo contra a decadência. Mas, por outro lado, não garantem que você já tenha direito à revisão da vida toda, se não houver processo judicial iniciado dentro das regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Muita gente pensa que só ter feito o pedido administrativo já basta, mas não é bem assim. Outra informação prática que precisa ser dita logo de início. O voto recente do ministro André Mendonça não cravou que só quem entrou com ação até 2022 vai ter direito à revisão. Houve confusão sobre isso, principalmente porque outros ministros, como Cristiano Zanin, apresentaram posições diferentes quanto ao corte de quem pode ter direito. Na prática, diferente do que muitos acreditaram, a discussão sobre o limite temporal não está fechada, e somente ações efetivamente protocoladas na Justiça, e não apenas pedidos administrativos feitos no INSS, poderão demandar a revisão se a decisão do Supremo for ratificada nesse sentido. Ou seja, quem ainda não foi à Justiça precisa de atenção redobrada. Já escreve nos comentários. Revisão da vida toda já. Para se juntar à luta contra essa injustiça que tanto prejudica milhares de aposentados. Precisamos mostrar a força dos aposentados e pressionar para que ninguém seja deixado para trás. Esse movimento público é a forma de dar visibilidade a uma batalha real, onde cada voz faz diferença para pressionar o reconhecimento de direitos que vêm sendo negados. Agora, vamos entender em detalhes. O que está em jogo com o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda não é apenas uma discussão técnica, mas sim o direito de muitos aposentados verem todas as suas contribuições previdenciárias consideradas, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994. Na origem da confusão está a possibilidade de incluir no cálculo da aposentadoria os salários de contribuição pagos antes do chamado Plano Real. Pelas regras antigas, o INSS só calculava o valor do benefício contando contribuições feitas a partir dessa data. Isso acaba prejudicando quem teve salários altos antes desse momento ou quem estruturou sua vida contributiva pensando exatamente em um benefício mais alto no futuro. O tema foi parar no Supremo Tribunal Federal, sob a numeração Tema 1102, após decisões positivas para os aposentados no Superior Tribunal de Justiça. No STJ, houve uma unanimidade histórica. Os ministros concordaram que o segurado pode optar pela regra mais vantajosa, incluindo todos os salários de contribuição, não importando se eram anteriores a julho de 1994. Essa vitória, infelizmente, foi suspensa até o julgamento do Supremo. Entrando no mérito mais recente, o ministro André Mendonça apresentou um voto que merece ser analisado com lupa. O que ele defendeu de fato foi a necessidade de proteger a segurança jurídica, ou seja, garantir previsibilidade para quem já buscou seus direitos, mas, ao mesmo tempo, ele não aceitou a tese do INSS de que a decisão das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111 teria afastado completamente a possibilidade da revisão da vida toda. Ele fez questão de separar as duas discussões. As ADIs julgaram a regra de julho de 1994 a partir de uma perspectiva de constitucionalidade abstrata, enquanto o tema 1102 trata do direito concreto de cada segurado optar pela regra de cálculo mais benéfica. Ou seja, na leitura dele, as questões são diferentes e a decisão das ADIs não elimina o direito à revisão da vida toda. Agora, quanto à modulação dos efeitos, que é o grande temor de boa parte dos aposentados, o ministro André Mendonça seguiu a linha de Rosa Weber, ou seja,
limitar o pagamento de atrasados apenas para benefícios ativos em dezembro de 2019 para cá. Isso não significa que apenas quem entrou com ação até 2022 tenha direito à revisão, mas sim que as diferenças, os chamados atrasados, não podem ser cobrados em relação a períodos anteriores a essa data de corte. Portanto, se você buscou a justiça depois de dezembro de 2019 e tem direito à revisão, receberá apenas os valores devidos a partir desse marco temporal. Circulou muita desinformação dizendo que, a partir desse voto, quem não entrou na justiça até 2022 estaria automaticamente fora da revisão da vida toda. Isso não é verdade, e por isso é fundamental manter atenção no andamento do julgamento. O Supremo ainda vai definir, de forma colegiada, os limites exatos para quem tem direito e para quais períodos, especialmente considerando a modulação de efeitos que foi sugerida. Agora, uma dúvida recorrente. Vale para quem só fez pedido administrativo, ou seja, procurou o INSS, mas não entrou na justiça, ou precisa obrigatoriamente de um processo judicial. Aqui está um ponto que quase ninguém explica direito. O simples pedido administrativo para a revisão do benefício não garante que você terá direito à revisão da vida toda se não houver processo judicial protocolado. Isso porque a tese reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal demanda uma ordem judicial para que o INSS seja obrigado a recalcular o benefício pela regra mais favorável. Sem ação ajuizada, o INSS não está obrigado a revisar nada. Porém, há um efeito prático importantíssimo do pedido administrativo. Ele pode suspender ou interromper o prazo decadencial de 10 anos, impedindo que o direito de revisar o benefício seja perdido. Em outras palavras, o pedido administrativo é importante para não deixar passar o prazo. Mas ainda assim, você vai precisar de ação judicial para conseguir a revisão da vida toda. Vamos ser ainda mais precisos. O prazo decadencial, aquele prazo máximo para buscar revisão administrativa ou judicial do benefício, é de 10 anos contados da data de concessão do benefício. Porém, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enquanto o INSS não analisa o pedido administrativo de revisão, esse prazo não corre. Isso foi confirmado por decisões de diversos tribunais regionais federais, que afastaram a decadência em casos em que o segurado abriu o requerimento de revisão e o INSS simplesmente não analisou. Mas atenção! Não existe garantia que isso seja aplicado automaticamente a todos os casos. Então, se o seu pedido administrativo foi feito e ficou parado por muitos anos, é fundamental consultar um advogado de confiança para avaliar se você ainda pode ir à justiça sem risco de decadência. Outro ponto que gera dúvidas: quem faleceu antes de entrar com a ação pode ter direito à revisão da vida toda pelos sucessores? E quem entrou na justiça, mas morreu antes de receber? As decisões do Supremo e dos tribunais em geral têm sido claras em traçar uma distinção importante. Se o beneficiário morreu sem nunca ter entrado com processo e o benefício foi extinto, os sucessores não podem buscar a revisão da vida toda retroativamente, salvo se houver pensão por morte, derivada do benefício original. Mas, se ele já tinha processo em andamento e veio a falecer, abre-se a possibilidade de os herdeiros continuarem na ação, buscando tanto o reajuste do benefício quanto os atrasados. Ou seja, o direito à revisão pode ser transmitido para os sucessores apenas se já havia ação ajuizada e o benefício se transformou em pensão por morte. É fundamental destacar: não se trata de uma regra absoluta para qualquer revisão. Em outras hipóteses de revisão, como revisão de tempo de contribuição, tempo especial ou inclusão de períodos rurais, mesmo quem já faleceu pode ter direito reconhecido, com os sucessores buscando valores atrasados. A exclusão para a revisão da vida toda vem das recentes decisões do Supremo, como forma de limitar o impacto financeiro para o INSS.
e evitar litígios infindáveis sobre benefícios já extintos há muitos anos. Agora, muitas pessoas querem saber: vale a pena ainda entrar com ação para tentar a revisão da vida toda? Se você se aposentou há menos de 10 anos e teve salários altos antes de julho de 1994, pode valer muito a pena. No entanto, cada caso é um caso. Nem todo mundo será beneficiado pela revisão, sobretudo se a média das contribuições após julho de 1994 foi igual ou superior à média das anteriores. Por isso, é essencial fazer o cálculo detalhado antes de tomar qualquer decisão. Existem escritórios e profissionais habilitados a fazer esses cálculos, que analisam as 20 ou mais revisões possíveis de benefício, não apenas a revisão da vida toda. Outro tema importante: revisões que não dependem do Supremo Tribunal Federal. Paralelamente à revisão da vida toda, existem revisões como inclusão de tempo especial, inclusão de períodos rurais, correção de tempo de serviço militar, revisão do teto e revisão da ORTN, entre outras. Todas essas podem ser buscadas independentemente do resultado final do tema da revisão da vida toda. Muitas delas não têm discussão no Supremo e podem aumentar o valor da aposentadoria se comprovados os requisitos. Voltando ao voto do ministro André Mendonça, é preciso deixar claro que ele não invalidou a decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, o que seria um retrocesso imenso para os aposentados. Ao contrário, ele defendeu que o direito deve prevalecer para quem já buscou a justiça, especialmente em função do princípio da segurança jurídica. No entanto, ele acompanhou a linha de moderação proposta por Rosa Weber, para limitar os efeitos financeiros e evitar impacto severo nos cofres públicos. Isso significa que, embora tenha feito uma defesa firme do direito ao recálculo, optou por não estender o direito a períodos longos no passado, estabelecendo um marco para os atrasados. Outro ponto que irrita, ou deveria irritar qualquer pessoa sensata, é a atuação do INSS e até mesmo de alguns ministros do Supremo, que tentaram embutir nas ADIs 2110 e 2111 uma ampla vitória do INSS sobre todos os direitos dos segurados. Mas essas ADIs discutiam especificamente aspectos como salário maternidade e salário família, não o direito ao recálculo pela regra definitiva passada, que é o que realmente interessa a quem busca a revisão da vida toda. Tentar usar a decisão das ADIs para bloquear a revisão é um absurdo jurídico, que felizmente não foi aceito no voto de André Mendonça. Para facilitar o entendimento, imagine um segurado que sempre contribuiu sobre salários altos até 1994, mas caiu de renda depois do Plano Real. Quando foi se aposentar, teve seu benefício calculado apenas sobre as contribuições posteriores, perdendo toda a vantagem do tempo em que pagava um alto valor ao INSS. Se não houver revisão da vida toda, esse segurado ficará com um benefício muito inferior ao que contribuiu. É nesse contexto que a revisão da vida toda pode corrigir injustiças históricas. E atenção! Muitos segurados estão sendo prejudicados por informações erradas, inclusive aquela de que não é mais possível buscar revisão alguma. O Supremo ainda não deu a palavra final, e decisões recentes demonstram que sempre há espaço para novas interpretações, principalmente quando se trata de proteger direitos de quem trabalhou a vida inteira e contribuiu com valores elevados para o sistema. Outra armadilha: pensar que a ação rescisória pode ser um caminho simples para reverter decisão desfavorável passada ao tema da revisão da vida toda. Segundo o Supremo, o uso de ação rescisória para revisões previdenciárias só é permitido em situações muito específicas e, na maioria das vezes, não será possível refazer cálculos se já houve trânsito em julgado de decisão negativa, salvo em casos de erro grosseiro evidente. Se o seu processo transitou em julgado de forma desfavorável, consulte imediatamente um advogado para analisar
se existe alguma possibilidade excepcional de rediscussão ou ingresso de novo pedido por fato novo. Muitos perguntam: está valendo ou não está valendo buscar a revisão da vida toda? A resposta, no momento, é que o direito foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, está em debate no Supremo, e o voto de André Mendonça mantém esperanças reais para quem já buscou a justiça. Para quem ainda não entrou com ação, é necessário acompanhar com atenção os desdobramentos da modulação dos efeitos, pois pode surgir um novo prazo limite para assegurar o direito. O importante é não tomar decisões precipitadas sem análise profissional do caso concreto. Para finalizar, um recado essencial. Mesmo que a revisão da vida toda ainda esteja sendo julgada, outras revisões podem estar ao seu alcance agora, sem necessidade de esperar o Supremo. Revisão de tempo especial, conversão de períodos de insalubridade, inclusão de tempo rural, revisão do teto, entre outras, são demandas que podem aumentar seu benefício de imediato e não dependem da decisão sobre a revisão da vida toda. Portanto, avalie sempre todo o seu histórico previdenciário e não se limite a uma única possibilidade. Em síntese, o voto do ministro André Mendonça foi relevante porque manteve a possibilidade de revisão da vida toda e deixou claro que a decisão das ADIs não exclui o direito de revisão dos segurados. Porém, limitou os atrasados a dezembro de 2019 e trouxe uma diferenciação importante em relação aos sucessores de benefícios extintos. Quem fez só o pedido administrativo precisa entender que, para ter direito à revisão, é indispensável o processo judicial. Mas o pedido administrativo pode segurar o prazo decadencial. E, acima de tudo, não se deixe levar por notícias distorcidas. Acompanhe a tramitação, busque análise detalhada e continue se informando, porque só assim é possível proteger seus direitos diante de tanta insegurança jurídica que alimenta a desinformação e o medo de lutar pelo que é devido.